Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP. Serviço Público RCP, hoje de novo à conversa com Francisco Santos Coelho, especialista em Medicina Geral e Familiar, que vai pôr fim ao princípio de AVC. Francisco, bem-vindo. Olá a todos e a todas que estão desse lado da RCP. Hoje, no Serviço Público, vamos ter uma rubrica mais curta, mas com um objetivo muito específico. Vamos pôr fim ao princípio. Ele teve um princípio de AVC. Sim, também ouvi dizer isso. O que ele teve foi um princípio de AVC. Ora, esta é uma expressão relativamente comum e, na verdade, até bem mais comum do que aquilo que gostaríamos, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque, de facto, em Portugal, uma das principais causas de morte continua a ser as doenças cardiocérebrovasculares, ou seja, que têm a ver com problemas cardíacos ou cerebrais relacionados com a circulação sanguínea. Em segundo lugar, esta é uma expressão que está errada e também por isso é mais comum do que gostaríamos. Assim sendo, vamos esclarecer aqui alguns conceitos. A sigla AVC significa Acidente Vascular Cerebral e este, de um modo geral, acontece quando o sangue se vê impedido de chegar a uma determinada parte do nosso cérebro. Seja porque há um entupimento de um vaso, e aí chamamos um AVC isquémico, ou então porque há uma artéria que se rompe e começa a sangrar num sítio que não era suposto, e aí chamamos um AVC hemorrágico. Neste sentido, e de forma muito direta em relação aos AVCs, só existem duas hipóteses. Ou eles acontecem ou não acontecem. Eventualmente isto parece uma consideração um bocadinho trivial, mas na verdade não é assim tanto, sobretudo se pensarmos, lá está, na expressão princípio da AVC. De uma forma errada, esta designação leva-nos a pensar numa espécie de um AVC que começa, mas depois acaba, e isto clinicamente não existe. Na realidade, na grande maioria dos casos em que ouvimos esta expressão, aquilo que aconteceu foi uma espécie de quase AVC, ou seja, aquilo que nós chamamos um AIT, ou seja, um acidente isquémico transitório. Esmiuçando este nome, o que é que isto significa? Consiste numa interrupção do fornecimento de sangue a uma determinada zona do cérebro, que é a parte da isquemia, durante apenas alguns minutos, e daí o nome transitório, ok? Apesar de ser também uma emergência médica e de poder apresentar-se com sintomas muito semelhantes ao de um AVC, um AIT não é um AVC. E existe uma diferença entre ambos que merece uma distinção particular. E que é o facto dos sintomas do AIT serem temporários, transitórios, ou seja, eles duram entre alguns minutos a algumas horas, mas depois desaparecem completamente e sem sequelas. E habitualmente isto acontece até cerca de 24 horas a ocorrência do evento. Ao contrário do AVC, que, como sabemos, na maioria dos casos, deixa algum tipo de marca, algum tipo de sequela. Ora, meio em jeito de brincadeira, uma pessoa que tem um AIT acaba quase por ter uma sorte de principiante, entre aspas. Obviamente, esta expressão é um bocadinho provocadora, mas em parte não deixa de ser verdade, porque o AIT, não deixando sequelas, acaba por ser na mesma um sinal claro de que existe um risco aumentado de aquela pessoa no futuro poder vir a ter um AVC. E, como sabemos, nem todas as pessoas têm a sorte, entre aspas, de que este início das manifestações da sua doença cerebrovascular seja transitório e sem deixar nenhum tipo de repercussão. É por isto mesmo que, perante um AIT, deve pedir na mesma ajuda, como é óbvio, até porque só vai saber que é um AIT depois dos sintomas começarem e de serem devidamente explorados, e é também necessário que o médico que presta assistência nestas situações e a restante equipa avalie de forma muito concreta e muito correta qual é efetivamente o risco de que nessa pessoa venha a acontecer um acidente vascular cerebral e esse sim potencialmente mais grave. E aí é importante decidir qual é a atuação, qual o tratamento, qual a prevenção, no fundo, qual a orientação correta desse caso.
Portanto, perante sintomas suspeitos de AVC, deve sempre pedir ajuda médica, nomeadamente ligando o 112, mas com o programa de hoje pretendi exatamente que perceba a diferença entre um AVC e um AIT. Está na altura de pormos fim à expressão princípio de AVC para não continuarmos a perpetuar uma ideia errada. Nós voltamos a falar daqui a 15 dias. Até lá, espero que se mantenha de boa saúde. Muito obrigado. O fim ao princípio de AVC, hoje no Serviço Público, com o Dr. Francisco Santos Coelho. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP.